Pode ficar à vontade. Ok, muito bem. Inicialmente eu quero dar uma boa noite a todos e agradecer a oportunidade de aqui estar com vocês para estarmos conversando um pouco a respeito desse assunto que diz respeito à nossa necessidade de estarmos buscando o equilíbrio, a sanidade mental, a sanidade física. Então, por caminhos para a cura integral, nós vamos analisar algumas coisas interessantes, como o papel da mente na saúde e algumas coisas que realmente podemos fazer para trazer bem-estar, equilíbrio e saúde a todos nós. Eu gostaria de, inicialmente, estar definindo algumas palavras que dizem respeito à nossa proposta. O primeiro é a cura. A cura é a ação ou resultado de curar, recuperação da saúde, todo meio de combater uma doença. Integral é por inteiro, completo, total. Então, uma cura integral é realmente uma busca ou ação resultado de curar por inteiro, por completo, totalmente. Uma coisa que, de repente, no nosso momento de vida atual, é muito difícil de acontecer em razão justamente de que nós nem sempre estamos plenos, nós dificilmente estamos realmente apresentando um estado de saúde plena. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como não a falta de doença, mas que necessariamente o estado de saúde ele resulta de uma harmonia entre três fatores essenciais, a saber, o bem-estar psicológico, o equilíbrio orgânico, a satisfação econômica, contribuindo assim para uma situação saudável do indivíduo. E nós, dentro dessa avaliação, podemos considerar que dificilmente encontramos essa harmonia entre essas três situações: equilíbrio econômico, saúde mental e equilíbrio equilíbrio orgânico. Então, às vezes, a gente tem uma coisa, mas não tem outra. Então, de uma maneira geral, todos nós, sem exceção, estamos capengas no que diz respeito à definição que a Organização Mundial nos dá de saúde. Esse é um projeto, isso é uma visão, né, de uma possível condição que nós podemos alcançar, mas não uma coisa que condiz com a nossa condição atual, porque em virtude dos nossos conflitos, em virtude dos nossos desequilíbrios diversos, nós não temos saúde plena. Nós temos alguma coisa, algum arremedo de saúde, e a prova disso é que, por qualquer situação, nós nos debilitamos com muita facilidade. Um pequeno vírus, uma coisa microscópica, pode nos levar à morte de uma hora para outra. Uns, se os contraem, têm uma resposta muito grave, outros menos grave, outros não têm resposta nenhuma. Então, o que diz respeito a esse equilíbrio, a essa conjuntura que nós temos, é justamente porque nós somos um conjunto harmônico de energias constituído de espírito e matéria, de mente e perispírito, de emoção e corpo físico, que integram um fluxo ou interagem num fluxo contínuo uns sobre os outros. Então, permanentemente, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas ações estão, de alguma forma, interferindo no nosso bem-estar, gerando uma situação ou de equilíbrio ou de desequilíbrio, a depender de como nós pensamos. Então, qualquer ocorrência em algum deles, seja no espírito, seja na mente, seja no nosso estado emocional, vão comprometer de forma positiva ou negativa a nossa mente, o nosso perispírito, o nosso corpo físico. E como mente, perispírito e corpo físico estão plenamente interligados,
e o perispírito é quem faz essa veiculação energética entre corpo e espírito, essa ligação plena entre corpo e espírito. Em qualquer situação que desarmonize ou no campo mental ou no campo físico, vai ser sentido pelo espírito ou vai ser sentido pelo corpo. Então, nós precisamos estar buscando manter uma ação que corresponda a uma postura de equilíbrio, porque qualquer ocorrência, seja no espírito, seja na mente, né, seja na emoção, vai interferir sobre o outro corpo, sobre a outra estrutura, gerando distúrbios que se transformam em doenças e que, para serem retificadas, vão exigir de nós uma renovação, um reequilíbrio do ponto de partida, ou seja, de onde elas se originam. Então, se nós temos no nosso campo mental ou no nosso campo emocional um distúrbio qualquer, ele vai, de alguma forma, interferir, gerando um distúrbio orgânico. Então, desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo causados por pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na nossa aparelhagem celular. Então, o nosso corpo permanentemente sofre as consequências do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós somos. Não há como desvincular isso, né? Essa interligação, essa interface entre espírito, perispírito e corpo, permanentemente faz com que haja um trânsito de mensagens. E esse trânsito de mensagens de lá para cá e daqui para lá vão gerar todo um processo de saúde ou de adoecimento. Então, por exemplo, determinadas emoções fortes, como o medo, a cólera, a agressividade, o ciúme, provocam uma descarga alta de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais, que são as que produzem essa adrenalina. Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no corpo físico, produz um aumento da taxa de açúcar, aliada a uma forte capacidade de contração muscular, uma volumosa irrigação do sangue, com uma capacidade também de coagulação mais rápida. Logo, esse estado é um estado que nos prepara para duas condições fundamentais, chamadas de reação de fuga ou de ataque. Então, diante da situação, seja de medo, de cólera, de agressividade ou de ciúme, há um despertamento, há uma ativação do nosso organismo preparando para atacar ou fugir. Isso era muito comum nos tempos pré-históricos, quando nós, por exemplo, estávamos à frente do processo de caça. Eu vou sair para caçar, a mulher ficava em casa, o homem saía para caçar. E havia momentos em que ele caçava e havia momentos em que ele era a própria caça. Então, nessas duas situações, ele tinha que estar preparado para enfrentar e matar a sua caça ou para correr dela, no momento em que ele se transformava em caça. Agora, essa situação onde o nosso corpo passa por um processo de aceleração, a partir de uma produção maior de adrenalina para promover uma reação mais rápida, acontecia exatamente nas situações onde o homem se estressava naquela época. E essas situações eram situações que não eram corriqueiras, eram situações esparsas, exatamente no momento em que algum perigo acontecia ou que ele saía para buscar comida. Hoje, nas nossas condições atuais, o estresse é uma situação frequente, permanente. Se você vai à rua, tem fator estressor. Se você chega em casa, tem situação de estresse. Se você liga a televisão, novamente tem situação de estresse. Dependendo do filme que você vai assistir, também tem situação estressora. Logo, o ser humano, no momento em que nós estamos vivendo, deixou de ter
a situação de estresse como uma situação esporádica para uma situação, uma condição permanente, uma condição constante. Consequentemente, esse processo de aceleração, de aumento de produção de adrenalina está constante em nós, com uma frequência muito grande, com uma rapidez de ocorrência muito grande, e todo esse processo faz com que haja alterações bioquímicas no nosso organismo, faz com que o nosso sistema endócrino seja acionado com uma certa frequência, com uma certa regularidade, produzindo hormônios que vão levar o corpo a ter uma resposta mais rápida. Consequentemente, isso gera um desgaste muito grande, principalmente no nosso sistema imunológico, e esse desgaste do sistema imunológico predispõe o ser humano à doença. Consequentemente, essa repetição vai provocando várias doenças. Então, nós vamos ter o diabetes, nós vamos ter artrite, nós vamos ter irritação, a hipertensão arterial, a predisposição para as doenças bacterianas, para as doenças virais. Quando eu falei que algumas pessoas respondem aos vírus e bactérias de forma diferente, exatamente em função de como cada um vive as dificuldades que a vida nos apresenta. Então, há pessoas, ou tem pessoas, que enfrentam as situações estressantes sem se estressarem tanto. Não são pessoas estressadas por natureza, mas há pessoas que naturalmente já são estressadas, vivenciando situações estressoras. Com o seu comportamento estressado, ele aumenta o desgaste do seu próprio organismo. E a gente vê isso refletido até na própria aparência física. É muito comum, por exemplo, nós nos aproximarmos, principalmente nós que trabalhamos na área da saúde, vemos isso com muita frequência, porque a gente tem que perguntar o nome das pessoas, a gente tem que anotar a idade e tem que olhar para as pessoas. Então, é muito comum a gente olhar para alguém com uma determinada idade e achar que aquela idade não bate com a aparência que aquela pessoa demonstra. Então, vão haver momentos em que nós vamos encontrar pessoas com uma idade X parecendo ter X menos. E depois nós vamos encontrar também pessoas com a idade X parecendo ter X mais. Então, eu canso de ver pessoas com 90 anos parecendo ter 70. E pessoas com 60 parecendo ter 80 ou 90. Em função do desgaste que se proporcionam a si mesmos. Mas a vida é muito difícil, a vida é muito atribulada, sim, mas nós podemos ter um comportamento diferenciado frente à vida. E isso requer de nós uma consciência de nós mesmos, isso requer de nós maior maturidade para enfrentar os problemas que a vida nos propõe. E se a vida nos propõe problemas e dificuldades, é justamente para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e amadurecimento como espíritos viventes na Terra. A experiência que nós temos aqui, enquanto encarnados, na realidade, não ultrapassa as nossas possibilidades de solução ou de solucionar. Porque senão nós teríamos que convir que Deus, na sua sabedoria, perdeu um pouco dessa sabedoria e nos colocou em condições inapropriadas para que nós viéssemos aqui e, de fato, não conseguíssemos vencer e saíssemos daqui como fracassados. Mas essa eu não consigo entender como sendo a proposta divina. Eu só posso pensar, eu só posso crer num Deus soberanamente justo e bom. E dentro dessa característica, ele não iria nos propor uma encarnação ou uma situação vivencial que nós não tivéssemos condições morais, espirituais, de vencer, de enfrentar e de dar conta. Portanto, quando nós não vencemos, quando nós não enfrentamos, quando nós não damos conta, isso não é um problema de Deus em relação a nós, mas é um problema nosso em relação à vida. Nós é que não nos colocamos na condição de, nós é que achamos que não damos conta de, nós é que fazemos pouco caso, muitas vezes, daquilo que nós somos, das nossas condições, das nossas potencialidades, acreditando
muitas vezes em crenças debilitantes que enfraquecem e desempoderam o ser humano que somos nós. Daí, acreditar a Deus a falta de habilidade, acreditar a Deus o nosso sucesso é uma blasfêmia, porque na realidade Deus nos dá todas as características, todas as potencialidades que nos permitam vencer na proposta vivencial que cada um de nós tem vivenciado. Portanto, assim como cada enfermidade física traz, tem as suas características, todas elas trazem um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Então, somos nós os causadores das nossas doenças, em razão de que? Da desarmonia entre o espírito e a matéria, entre a mente e o perispírito, entre a emoção, ou os nossos sentimentos e o corpo físico. E esse desequilíbrio vai desajustando os núcleos de energia no perispírito, que, por consequência, atuam desarmonicamente no nosso organismo, gerando processos orgânicos degenerativos, sejam provocados por vírus, por bactérias ou provocados por nós mesmos. As chamadas doenças degenerativas, as doenças que nos consomem, como já dissemos atrás, hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, lúpus, artrite, todas as doenças que não são causadas por agentes externos, têm como causa um único agente interno, nós. Com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de sentir. Por isso, os impulsos primitivos do corpo não disciplinados provocam em nós estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam ciclicamente e que a longo prazo se transformam nas neuroses, nas psicoses, nas perturbações mentais. Então, não disciplinar os impulsos primitivos do corpo realmente geram em nós estados de ansiedade, estados de depressão. Que impulsos primitivos seriam esses? Os nossos desejos de variada forma. Tudo aquilo que está em nós e que faz parte das nossas necessidades básicas. Então, quando nós não controlamos a boca, quando nós não controlamos a nossa emoção, quando nós não controlamos os nossos sentimentos, quando nós não controlamos o nosso desejo sexual, quando isso tudo está em desequilíbrio, isso estabelece conflitos internos muito grandes que vão fazendo desabar a estrutura do nosso psiquismo, assim como também a estrutura do nosso organismo. Então, nós somos, de fato, os principais agentes de desequilíbrio. Então, é necessário haver entre o espírito e a matéria a harmonia, que vai fazer com que o equilíbrio aconteça e que desperta para as atribuições, para as finalidades elevadas da vida, dando, portanto, um rumo correto, um rumo edificante à nossa reencarnação. As enfermidades também nós precisamos analisar sob um outro aspecto. Elas não são as nossas inimigas. Na realidade, se nós somos os causadores delas, por outro lado, elas acontecem em nós como um processo de purificação. Como seria isso? Quando a gente adoece, é que a gente para refletir. Recentemente, deixa eu só tomar um gole de água. Recentemente, eu fui contaminado pelo coronavírus. Então, passei dias difíceis em que realmente pensei na possibilidade de acabar no hospital, no CTI, entubado. E a melhora foi muito arrastada, muito difícil.
E eu tive a oportunidade de, vivenciando isso, repensar toda a minha vida. Repensar a minha vida, repensar as minhas relações com os meus filhos, repensar a minha relação com a minha esposa, repensar a minha relação com o trabalho. Então, eu até comentava com a Ana antes de vocês entrarem que, de fato, essa doença, ela não veio, quer dizer, essa volta para casa não é uma volta necessariamente para casa, lar, mas era pelo lar interno, para a nossa estrutura psíquica interna. É uma volta para dentro, porque nós fomos muito para fora na busca de ampliar o nosso conhecimento, ampliar as nossas conquistas materiais e esquecemos da importância das nossas conquistas internas. E esse retorno para dentro de nós realmente é o de que nós necessitamos para uma retomada do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, do progresso espiritual que cada um de nós deve fazer. Por isso, a doença, ela é sim um processo de purificação, principalmente aquelas de grande porte, as que se alongam indefinidamente, tornando-se como mecanismos de sublimação das energias grosseiras que nos constituem nas nossas fases iniciais de evolução. Então, a doença tem esse poder de fazer a gente realmente parar, refletir, disciplinar hábitos. De repente, você tem uma doença, por exemplo, como diabetes, que você tem que manter uma dieta restritiva. Ora, se num dado momento da nossa vida nós temos que manter uma dieta restritiva, é porque em algum outro momento a nossa dieta foi abusiva. Nada acontece sem uma razão de ser. Tudo é para edificar. Se nós extrapolamos em algo, depois vem alguma coisa que vai nos levar a corrigir ou a entender o valor daquilo que nós lesamos para que nós possamos nos corrigir nos nossos hábitos. Então, as doenças não são nossas inimigas, são consequências dos nossos atos, são consequências de nós mesmos que vêm para nos fazer, nos submeter a um processo de autoeducação a fim de que nós possamos nos libertar desses males. Prosseguindo, é muito importante, então, que nós desenvolvamos um pensamento salutar, um pensamento edificante. Porque quando nós temos um pensamento salutar e edificante, ele flui pela nossa corrente sanguínea como um tônus revigorante de células. Passa por todas elas, mantendo-se em harmonia e buscando realmente os ritmos da finalidade que lhes dizem respeito, que é realmente trazer ao nosso organismo, trazer ao nosso corpo físico bem-estar e saúde. Mas o oposto também acontece. Quando o pensamento é negativo, quando o pensamento é destrutivo, ele realiza o mesmo percurso pelas nossas células, perturbando o equilíbrio e perturbando a destinação, né? A sua destinação, que trazendo então desequilíbrio, trazendo doença. Uma coisa que eu gosto sempre de comentar e que eu vou comentar com vocês aqui também é que quando nós sabemos isso, quando nós entendemos que o pensamento salutar e edificante flui pela nossa corrente sanguínea como tônus revigorante e que o pensamento, ao contrário disso, um pensamento destrutivo, um pensamento negativo, um pensamento mau, também flui pela nossa corrente sanguínea, causando desarmonia e desequilíbrio, fica muito fácil a gente entender que não é nem um pouco inteligente pensar negativo para quem quer que seja, ou emitir qualquer pensamento destrutivo, qualquer pensamento malévolo para quem quer que seja. Porque antes mesmo de atingir o alvo a que nos propomos, nós já causamos um grande mal para nós mesmos, só de pensar,
só de emitir. E considerando que tudo aquilo que nós emitimos é energia, e que energia se associa a energia com a mesma qualidade ou de igual teor, e que tudo aquilo que vai e volta, porque existe uma lei de causa e efeito, né, de ação e reação, que naturalmente faz com que retorne para nós aquilo que nós emitimos. Mas aquilo que nós emitimos com uma qualidade agrega aquilo que tem qualidade igual, idêntica no caminho. E na volta também volta agregando. E o resultado final é pior do que aquele que nós emitimos. E o resultado final não termina naquele para quem nós emitimos, termina em nós. Então não é nem um pouco inteligente, nem um pouco saudável emitir pensamentos negativos para o que quer que seja ou para quem quer que seja. Isso faz muito mais mal a quem emite do que aquele que recebe. Porque aquele que nós, para quem nós emitimos pode nem receber se não estiver em sintonia com o tipo de pensamento que nós emitimos. Então, tudo aquilo que vai, bate e volta e retorna, trazendo mais desarmonia. Então, para que nós busquemos um processo de cura realmente integral, de bem-estar para todos nós precisamos entender que enquanto houver no ser humano a prevalência de impulsos de violência, de ressentimento, de ciúme, de ódio, de amargura, de mentiras, de maledicência, de calúnia, a problemática da enfermidade vai permanecer em nós. Por isso, é muito importante a gente refletir e reavaliar a nossa conduta, o nosso comportamento no dia a dia. Muita gente diz, eu não tenho impulso de violência, eu não fico ressentido, eu nem tenho ciúme, eu não sei nem o que é isso. Ódio, então? Ódio não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Mas, de repente, fala mentira. De repente, tem uma má língua. Fala mal de todo mundo. Maledicência, ou seja, má língua, é um troço complicado. Se tu termina de conversar com alguém, depois aquela pessoa saiu, ela já vai falar mal dela com outra. E às vezes não fala pensando em falar mal, mas faz a fofoca. A fofoca já é falar mal, a fofoca já é desarmonizante. Então nós precisamos estar revendo os nossos conceitos e principalmente o nosso comportamento. Por isso, é indispensável que ocorra em cada um de nós uma mudança de comportamento mental, a fim de que se possa dar ou possa acontecer a cura real e que se erradiquem todos os miasmas pestilenciais que intoxicam as nossas células e as debilitam. Portanto, a cada momento nós precisamos estar refletindo. A cada momento nós precisamos estar repensando a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa fala, os nossos pensamentos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito crítica. Então, às vezes eu estou na rua e vejo alguém com uma roupa que eu não acho conveniente. E aí, de repente, vem aquele pensamento crítico. Mas olha só a roupa que fulano ou que fulano está vestido. Ato contínuo, de imediato, eu me corrijo. Falo assim, o que você tem com isso? Não é da sua conta. Se essa for a roupa que a pessoa gosta de vestir, problema dela. Se for a única roupa que ela tem para vestir, também é problema dela. Não é da sua conta. Respeite, se você quer ser respeitado. Então, o tempo todo, nós precisamos estar fazendo esse movimento conosco, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, num processo autocorretivo. Porque se nós não fizermos assim, não acontece. Eu vou orar. Tem uma senhora muito amiga da minha família e é a mãe de alguns amigos que eu tenho de infância, também espírita. E um dia ela chegou no meu consultório, há muitos anos,
E conversando comigo, eu falei, dona fulana, mas o consultório está vazio, o pessoal não tem aparecido, os pacientes não têm aparecido. Eu estava começando a minha carreira aqui em Valadares. Os pacientes não têm aparecido e isso está me dando um desânimo muito grande. E ela virou para mim, meu filho, você deve colocar tudo, faz que nem eu, coloque tudo no banco celestial da providência divina, que Deus vai prover, Deus proverá. Naquela época, eu aceitei aquilo, mas aquele negócio de banco celestial da providência divina ficou me cucando. E hoje eu entendo que se eu colocar alguma coisa no banco celestial da providência divina, Deus vai mandar colocar no meu banco de novo. Por quê? Porque as coisas que nós temos que realizar aqui, os sucessos ou insucessos, não dependem de Deus, dependem de nós. Então vai depender do meu investimento, do meu trabalho, se eu vou ter mais ou menos paciência, da eficiência do meu trabalho, se eu vou ter mais ou menos paciência. Não é com Deus isso, é comigo. Agora, se eu faço a minha parte e faço bem feito, é natural que eles sejam encaminhados mais pacientes. E aí entra a misericórdia divina. Mas primeiro eu tenho que fazer a minha parte. Não dá para que cada um de nós coloque tudo nas mãos de Deus. Eu vou entregar para Deus. Eu digo que entrega para Deus e Deus te devolve, entrega para você de novo. Porque quem precisa estar crescendo, quem precisa estar progredindo, evoluindo, somos nós, porque Deus já é. Então não dá para entregar para Deus. Se Ele entregou para nós, é porque nós podemos resolver, é porque nós damos conta. Então não dá para fazer vista grossa, não dá para ficar esperando que Deus resolva para nós aquilo que Ele nos colocou aqui para resolvermos. É uma inversão de valores e de papéis. E depois a gente quer colocar tudo na conta de Deus, o nosso insucesso. Não, não é assim que a coisa funciona. A responsabilidade é nossa. Nós estamos aqui para resolver, nós estamos aqui para fazer e para acontecer. E vai depender de nós se realmente as coisas vão acontecer. Portanto, enquanto a gente não se identifique com o erro e dele não nos conscientizemos, assumindo o compromisso de regularização pelo amor, pelo bem, permanecerão em nós os fatores de perturbação ou degenerativos, difíceis de superação. Enquanto nós não nos conscientizarmos de que o erro está em nós, identificarmos onde está esse erro, porque às vezes nós não temos nem consciência de que estamos errados e nem consciência de onde estamos errando. Por isso é muito importante o trabalho e as propostas que hoje existem de busca de autoconhecimento. Muitas vezes, dentro do meio espírita, nós ouvimos falar de reforma íntima. Quantas vezes vocês já ouviram falar de reforma íntima? Aí eu pergunto, você sabe o que você precisa reformar? Qual a reforma íntima que você precisa fazer? Onde estão os seus erros? Ou quais são os seus erros? Onde você se encontra equivocado na sua vida, no seu comportamento, para poder fazer a correção, para fazer a reforma? Então, não basta dizer que tem que se fazer reforma íntima se a gente não procurar entender, se a gente não procurar checar e ter consciência de onde estamos errando, em que estamos errando, porque sem consciência de nós mesmos, nós não conseguimos mobilizar. Certa feita, a minha esposa estava fazendo uma terapia, e faz até hoje, eu também faço. Porque eu entendo que todos nós precisamos dessa consciência de nós mesmos para que possamos realmente progredir
e encontrar o nosso caminho, encontrarmos realmente a nossa identidade. E aí, um dia, a minha esposa veio para mim e disse: olha, eu estou fazendo uma terapia para me melhorar, eu estou indo numa direção e eu sinto que você puxa para outra. Você está me atrapalhando. E eu não entendia por quê. Eu falei: mas como eu estou te atrapalhando se eu estou tentando te mostrar coisas? Ah, mas você está me puxando para o lado que eu não devo ir, eu não é assim, você está me atrapalhando no meu processo de crescimento. E aí, nós começamos a discutir, e no dado momento eu falei assim: olha, ou você vai fazer terapia, ou então não dá para a gente continuar junto. Eu olhei assim, falei: pelo amor de Deus. Então agora eu vou fazer terapia por pressão? Aí ela falou assim: pensa e avalia. Então eu marquei a consulta com o psicólogo e fui. Eu tinha um hábito, como as pessoas me procuram no consultório, no centro espírita, para buscar esclarecimento, para buscar orientação, eu me perguntava às vezes quando vai acontecer de eu precisar de que alguém me diga alguma coisa que eu não saiba. Olhem a presunção e a prepotência. E quando eu não souber, com quem eu vou buscar? E aí eu pensava assim: bom, isso é entre eu e Deus, porque aí eu faço a minha prece, pego os livros e Deus vai me inspirar e eu vou achar as respostas que eu preciso. Ah, gente, quando eu comecei a fazer terapia, eu fui perceber que eu não era nada daquilo que eu imaginava que eu era, que haviam tantas coisas que eu precisava corrigir em mim, havia tanto que eu não conhecia de mim mesmo, que realmente, quer dizer, eu me propus a fazer a partir daí todos os processos de busca, de crescimento e de autoconhecimento que me fossem trazidos ou me fossem mostrados ou sugeridos por pessoas que realmente pudessem trazer alguma coisa que acrescentasse e que realmente mostrasse um caminho de esclarecimento e de autoconhecimento. Então, eu penso, esse é o meu pensamento, que toda pessoa, dentro das suas possibilidades, que puder fazer uma terapia para se conhecer melhor, vai encontrar condições ou vai se conhecer mais e vai poder fazer essas mexidas, né? Porque começa a identificar os seus pontos falhos, as suas crenças debilitantes, todas as dificuldades que permeiam o nosso caráter, a nossa personalidade e que nos dificultam de perceber-nos melhor e de fazer os movimentos de crescimento que nós, de fato, precisamos fazer. Então, a cura real, nós só vamos conhecer, ela somente vai acontecer em nós do interior para o exterior, jamais do exterior para o interior. Nós precisamos realmente mexer no nosso cerne para que a nossa forma transitória fique mais aformoseada, fique mais ajustada, fique mais saudável. Então, o processo de recuperação nossa tem o seu curso quando nós, como indivíduos conscientes, nos libertamos das paixões primitivas, alçando a mente, ou seja, elevando a mente e o coração aos nobres anseios e lutas pelo autoaprimoramento. E é importante que a gente perceba que o pensamento, o sentimento, a emoção são vibrações que criam um transtorno sobre a matéria em que são projetados quando esse pensamento, o sentimento e a emoção são negativos. E é preciso que nós tomemos, então, cuidado com tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós sentimos. E quanto mais consciência nós tivermos disso, mais responsáveis ainda somos por tomar providências cabíveis nesse sentido.
Muitas pessoas se exercitam, vão à academia, bebem muita água, comem alimentos saudáveis, mas vivem com raiva ou pessimismo. Assistem sempre os noticiários negativos, adoram filmes de guerra, de drama ou de violência, conversam sobre doenças, sobre crise financeira e guerras. Essas pessoas geralmente não entendem por que ficam doentes e deprimidas. Tempos atrás, eu fazia de manhã, sempre quando eu vou fazer a barba, eu ligava a televisão e ficava ouvindo noticiário. Um dia, minha esposa, que tem o hábito de fazer meditação, ela chegou para mim e falou assim: olha, você não deveria assistir esses programas. Você já começa o dia ouvindo lixo e sai com esse lixo na cabeça pela rua, que você já começa o dia com energia pesada, enchendo a sua cabeça de energia pesada. Como vai ser o resto do seu dia? Eu pensei e entendi que ela estava plenamente correta, com toda a razão, e a partir daí passei a, sempre que eu vou fazer a minha barba pela manhã, eu ouço uma palestra. Seja uma palestra espírita, seja uma palestra evangélica, seja uma palestra católica, não importa de qual seja a origem, desde que traga algo que eu possa aproveitar. Então, eu estou sempre aproveitando os conhecimentos que são passados para ampliar as minhas possibilidades. Com isso, eu passei a sair realmente de casa com outro aspecto, com outra energia, com outro tipo de pensamentos e realmente agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida. Então, é muito importante que nós selecionemos aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, buscar realmente conversar sobre coisas que nos auxiliam, que ampliam o nosso entendimento, que ampliam o nosso conhecimento, ao invés de ficar conversando só sobre coisa negativa. Tem gente que vai conversar sobre doença que parece que vira campeonato de quem está mais doente. Eu falo sobre a minha doença, aliás, sobre a doença que eu estou tendo, porque a doença não é nossa. Eu falo sobre a doença que eu estou tendo, aí chega um outro e fala: não, mas a minha não é assim, a minha foi pior do que a sua, porque eu fiquei assim, assim, assim. E aí, se você fala que piorou mais um pouquinho, o outro piora mais outro tanto, então vira um campeonato de doença. Nós precisamos refletir sobre isso e reestruturar, ressignificar a nossa vida, os nossos valores. Então, se o alimento que nós ingerimos é importante, é necessário que a gente lembre que as emoções são o alimento da alma. E esse alimento influencia a nossa saúde e o nosso destino completamente. Portanto, é muito importante que a gente selecione realmente aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Hoje em dia, a psiconeuroimunologia demonstra que cada um na área da saúde, aquilo que pensa e o quanto faz a si mesmo. Portanto, a cura é um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. E nós trouxemos para vocês algumas sugestões de como trabalharmos para estarmos melhores. E a isso eu dei o nome de Programa de Saúde. Então, primeiro tópico é evitar o vício mental das conversações vulgares. Percebeu que a conversa está indo para um nível que não é agradável, que não é bom? Ou você tenta mudar o tom da conversa, ou então sai de perto. Se você percebe que não vai adiantar, que não vai conseguir interferir para tornar a conversa melhor e mais positiva e mais produtiva, é preferível que você se abstenha daquele tipo de conversa. Discernir sobre o que deve e o que pode fazer. Tem coisas que a gente deve e não pode fazer. Tem coisas que a gente pode
e não deve fazer. Tem coisas que a gente pode e deve fazer. E tem coisas que a gente não pode e não deve fazer. Então, nós precisamos entender, ter uma visão equilibrada sobre isso e nos posicionarmos dentro daquilo que é necessário e que é possível. Então, tem coisa que eu devo fazer? Tem. Mas eu posso fazer? Não, não posso porque isso, tal e tal coisa impede. Então, eu vou aguardar o momento que pode para eu fazer. Mas tem coisas que deve fazer, que pode fazer, mas não deve. Que existem algumas situações, algumas interferências que atrapalham e vão gerar, por exemplo, se eu fizer aquilo que pode, eu vou causar um problema, por exemplo, na família, um problema social. Então, não deve. Eu vou me segurar, vou me conter. Trabalhar no bom senso, trabalhar o equilíbrio, para que nós possamos realmente ser mais assertivos, mais eficientes. Atividade tranquila sem choques da emoção. Aí vocês vão falar assim, mas como é que a gente vai evitar os choques da emoção? Quando nós buscamos agir com serenidade, mesmo que as emoções ou situações tragam emoções fortes, nós, à medida que nos preparamos, vamos conseguindo, diante de emoções fortes, emoções difíceis, ou situações que levam a emoções difíceis e fortes, tensas, ter um comportamento emocional mais equilibrado. A gente vê isso. Tem pessoas, por exemplo, eu vejo isso muito no hospital. De repente, a gente vai dar uma notícia de morte para um familiar. Tem gente que pula, bate, grita, chora, esperneia, deita no chão. Tem gente que, quando você dá a notícia, ele te ouve tranquilamente. Você vê que os olhos se enchem de lágrimas, mas a pessoa recebe aquilo sem aquele choque emocional. Recebe com emoção. No entanto, não é uma coisa que leva a um desequilíbrio. Então, essa atividade tranquila diante das emoções, a gente consegue com treinamento. Não vem a toque de caixa, não acontece, não cai no céu. A gente desenvolve, e desenvolve com treinamento. No dia a dia, vivenciando as coisas, procurando manter a serenidade e a paz interior. Serenidade e paz interior é conquista. Tudo isso é treino. Então, não vão cair com facilidade, não vão acontecer com facilidade se nós não treinarmos. Resguardar o corpo das altas tensões e sensações desgastantes das emoções violentas. Então, se eu percebo que tem uma coisa que está me dando emoção violenta, primeiro eu penso, lá, eu preciso vivenciar isso dessa forma? O que eu estou fazendo com a minha saúde quando eu me desequilibro desse jeito? O que eu estou fazendo com o meu coração? Que mensagem que eu estou mandando para o meu fígado? Que mensagem que eu estou mandando para o meu estômago? Tem gente que tem úlcera e que muitas vezes está atrelada essa úlcera ao estado nervoso. Então, se eu sei que ficar nervoso me desequilibra, por que eu não treino ter paciência, ter calma nas situações em que normalmente eu fico nervoso? Ah, mas eu vou esperar, eu vou tomar um remédio para isso passar. Tá? O remédio vai ajudar, você vai ficar bem durante o tempo. Mas se você não fizer o treinamento de, no dia a dia, se policiar e se educar, quando passar o efeito do remédio, você está do mesmo jeito. Então, o remédio é para nos ajudar no processo de cura, mas não para ser muleta para nós. E muita gente tem no medicamento muleta. Existem doenças que pedem remédios que devem ser tomados continuamente. Mas tem coisas que nós podemos trabalhar e não depender do medicamento. Mas é muito mais cômodo viver de muleta do que nos incomodarmos e fazermos o nosso movimento. É preferível ficar na acomodação e deixar que o remédio faça o efeito do que fazer o esforço para não precisar de usar o remédio.
Então, resguardar o corpo das altas tensões e sensações desgastantes das emoções violentas. Poupar-se das descargas contínuas dos desejos infrenes. O que é infrene? Sem freio. Então, poupar-se das descargas contínuas dos desejos sem freio. Seja qualquer tipo de desejo que nós não tenhamos controle, nós precisamos aprender a colocar freio em nós mesmos, para que essas descargas que esses desejos emitem sobre o nosso corpo sejam diminuídas e o nosso corpo se desgaste menos. Disciplinar a vontade por meio de exercícios de paciência e perseverança. Como eu disse antes, tudo é treinamento. Tudo é exercício. Tudo pede que nós nos esforcemos. Nós não vamos chegar à condição da angelitude sem esforço. Tudo na natureza, em todos os reinos, né, animal, vegetal, demanda crescimento, demanda esforço para que possa acontecer. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Vocês estão vendo essa pedra? Vou chegar bem perto e vocês vão ver que ela tem dentro dela algumas coisas que parecem estilhaços, fragmentos. Na realidade, o meu filho, que é geólogo, me disse que isso que parece estilhaço ou quebrado lá dentro, na realidade é outra pedra crescendo dentro da pedra original. Vocês imaginem, se essa pedra fôssemos nós e outra pedra crescendo dentro de nós, quanto nós sentiríamos, o quanto isso nos causaria de dor e dificuldades. Então, em todos os reinos da natureza, imagine a dificuldade e quantos milhares de anos levou para que uma pedra crescesse dentro da outra. E isso se demandou tempo no reino mineral, se demanda tempo no reino vegetal para o crescimento, para que a planta saia de dentro da terra, da semente, e se transforme numa árvore, dando frutos. Se desenvolver nos nossos valores também demanda esforço. Crescer interiormente demanda esforço. Não vai acontecer a golpe de instantaneidade ou só porque nós temos fé. É preciso que a nossa fé se robusteça no trabalho. Preservar o corpo do uso de alcoólicos, tabaco, drogas aditivas, alimentos pesados e gordurosos, porque o nosso corpo não foi feito para esses abusos. Pensar de maneira salutar. Nós já dizemos amplamente o porquê disso. Tudo quanto se tenha que fazer, pensar antes, delineando um programa cuidadoso, evitando o improviso e arrependimento. Então, vocês poderão dizer assim, mas mesmo que a gente faça um planejamento antes, as coisas podem não sair da mesma forma. Mas quando a gente faz um planejamento, a gente não pensa só naquilo que a gente quer, mas deve pensar também nas possibilidades das coisas não saírem como a gente quer e ter um plano B, um plano C. Então, geralmente, quando a gente planeja, a gente não é pego de surpresa. A gente sempre tem uma carta na manga para que as coisas possam acontecer, pelo menos dentro dos limites que a gente gostaria. E para isso, a gente precisa se preparar. Então, preparando, nós nos poupamos de sofrimentos desnecessários. Cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade, iniciando no lar. Porque se a gente não consegue ter um relacionamento adequado, satisfatório no lar, dificilmente nós vamos conseguir ter um relacionamento satisfatório
fora dele. Irradiar simpatia e esperança, usar a conversação como elemento catalisador de novas ideias, de enobrecimento e ventura. Se nós percebemos, então, que a conversação está indo por um caminho desequilibrado, nós vamos buscar trazê-la de volta. Não podendo, a gente evita. Banir do comportamento a crítica ácida, destrutiva, os conceitos irresponsáveis, os verbetes sarcásticos. Às vezes, nós usamos do sarcasmo, que é a conversa irônica, a zombaria, o deboche para com as pessoas. Eu costumo dizer que a pessoa sarcástica é aquela que destila veneno pelo canto da boca. Então, a pessoa começa a falar com sarcasmo, é como se estivesse escorrendo pelos cantos da boca o veneno, porque ele solta sempre uma piada venenosa, uma fala venenosa, uma fala mordente, que vai geralmente incomodar, pisar no calo de alguém. Então, nós precisamos evitar essas coisas, porque isso cria uma desarmonia primordialmente e principalmente em nós. Recorrer à oração, porque a oração é justamente aquele meio mais rápido de nós elevarmos as nossas vibrações e nós nos harmonizarmos. Meditar em silêncio. A meditação é hoje, em todos os meios em que a gente busca e que fala sobre o autoconhecimento, é a sugestão do momento, é a sugestão da hora. Joana de Ângeles nos fala muito a respeito da meditação e da importância dela para que nós possamos nos conhecer melhor e atingir um estado de maior equilíbrio e serenidade. Preservar a paz, estimulando-a em todos aqueles que nos cercam. E amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, trabalhando toda essa questão, ou reavaliando tudo aquilo que nós dissemos até o momento. Se nós não tivermos amor, se nós não desenvolvermos em nós o amor, dificilmente nós vamos curar os nossos males. Dificilmente a doença vai ter cura real e verdadeira em nós. Por isso, eu reservei para o final um trecho da Epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada me aproveitaria. Então, com esse texto, eu finalizo a minha mensagem de hoje para vocês, desejando que vocês possam refletir, ou tenham podido refletir bastante naquilo que nós dissemos, porque o propósito é realmente que cada um de nós, com uma ampliada consciência de nós mesmos, na percepção dos pontos onde nós erramos, onde nós fracassamos, onde nós temos crenças que nos debilitam, nós possamos trabalhar em benefício do nosso crescimento interior e, com isso, ampliarmos a nossa condição de saúde e podermos viver por mais tempo com uma condição melhor e com uma qualidade de vida melhor, podendo ser úteis, tendo a mente límpida, não sendo visitados pelo alemão Alzheimer, e que cada um de nós possa, então, até o final da nossa existência, ter utilidade e cumprir aquilo que nós viemos aqui cumprir, que é a nossa missão maior, que é servir. Então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos vocês
E se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder, estou à disposição.